Volume 3. Capítulo 2. As residências de toda a população tinham sido finalizadas. E isso, é claro, significava que agora precisávamos focar nos problemas dos residentes. Se comparados a antes de suas evoluções, a taxa de reprodução dos monstros tinha caído para, mais ou menos, a mesma da de uma família humana. Antes poderia esperar cerca de 5 a 10 nascimentos de uma só vez, mas agora era entre 2 a 3. Não era algo ruim, não mesmo, eram hobgoblins de alto nível desde o nascimento, o que provava que eram criaturas evoluídas que eu havia criado. Porém, significava que eu precisava sugerir um sistema de casamento formal logo. Quando se tratava de goblins e orcs, os membros mais fortes da tribo supostamente tinham o direito de selecionar o parceiro que quisessem. Era um costume que servia para assegurar que seus descendentes fossem os mais fortes. A questão era, eu deveria permitir a poligamia ou não? Parecia prático no caso de, por exemplo, viúvas que perderam seus maridos, mas eu não queria que os machos alfas ficassem com todas as mulheres com exclusividade. Isso causaria todo tipo de descontentamento. Os magos ogros me disseram que poderiam se procriar entre si, embora não preferissem isso. Mas se, por acaso, Benimaru e Suei decidissem criar um harém, não acredito que teriam muitas mulheres capazes de recusá-los. Entretanto, Benimaru disse: "Sabe, Sr. Rimuru, você deve ser a única criatura do mundo que não precisa se preocupar em esgotar suas magículas. A quantia de magículas de um monstro é equivalente à força vital de um humano, por assim dizer. Às vezes, dar um nome para um dos seus discípulos acabaria com suas magículas a ponto de você nunca mais conseguir se recuperar. Não se vê uma criatura no mesmo nível de um Lorde Demônio dando nomes para todo mundo, sabe? E, caso fizéssemos algo como gerar filhos, isso afetaria gravemente a nossa força." Isso me deixou em choque. Ei. Eu, tipo assim, dei 1 zilhão de nomes, cara. Não me diga isso agora. Vê, você não sabia, Sr. Rimuru. Eu odiava quando Benimaru me mostrava aquele olhar estranho. Talvez devesse agradecer a minha sorte por ter minhas magículas se reabastecendo até o momento. Seguindo em frente, eu realmente teria que começar a pensar sobre quem dar nomes e quando. Pensei que era normal recuperar a força mágica com o tempo. Tinha certeza de que estava tudo bem, mas... Pois é, o jeito é ser mais cuidadoso. Enfim. Aparentemente, com os monstros, havia 2 formas diferentes de procriar. A normal, em que bastava engravidar a fêmea, e a agora bora com tudo. Na primeira, a criança teria algumas das habilidades dos pais, embora começasse muito fraca. Este método consumia poucas magículas, por isso o macho poderia ter quantos quisesse, embora a ameaça de esgotar suas magículas ainda existisse devido ao excesso de atividade. Na segunda, entretanto, a criança era bastante poderosa e portava todas as habilidades dos pais, mas o ir com tudo poderia afetar o tempo de vida do pai. Citando Benimaru, estou bem solteiro. Evoluir adicionou uns bons anos à minha vida, por isso não me importo em ter descendentes. Adicionou uns bons anos ou não era nem o começo. Um ogro qualquer tinha uma expectativa de vida de 100 anos, para um ogro mago, eram mais de 1000. Sem zoeira, não precisava mesmo de filhos. Eu podia ver porque Benimaru estava tão desinteressado. Com ogros magos como ele, pelo menos, eu não teria que me preocupar tanto sobre o controle populacional. Mas e quanto aos hobgoblins mais fortes? Decidi perguntar-lhes, e ainda que não fossem tão contraditórios a ideia, a grande maioria compartilhava os pontos de vista dos ogros magos sobre ser pai. Os monstros não eram como humanos, ter um filho seria o mesmo que ficar sem magículas. Às vezes, além do que poderia ser recuperável. Então, basicamente, ninguém era idiota o suficiente para procriar feito coelhos. Partos não afetavam tanto os goblins comuns, tinham que se reproduzir bastante, caso quisessem que a tribo sobrevivesse por mais uma geração, mas, para os hobgoblins, isso consumia uma imensa quantidade de magia. Como eles preferem dizer, no momento em que se realiza o ato, já se sabe na hora se a fecundação funcionou ou não. Meio gráfico, mas é a verdade.
Se resultasse em uma gravidez saudável, custaria ao pai cerca de metade do máximo de sua armazenagem de magia. Seria recarregada com o tempo, mas não se continuasse repetidamente, isso poderia reduzir a capacidade de magículas para sempre. Por isso, suponho, que mesmo se tivesse uma fila de garotas para escolher, não poderia sair por aí e voltar com uma horda de filhos. Sendo mais realista, um homem assumiria várias esposas para que pudesse protegê-las, não construir uma família. Isso não se aplicava às fêmeas, a propósito. Na realidade, do jeito que falavam, eram capazes de recusar à vontade a fecundação, a menos que a força pura da semente dominasse seus corpos. Portanto, se um parceiro indesejável violasse limites éticos para realizar o ato, uma criança não nasceria. Apenas aqueles que as mulheres consideravam dignos tinham o direito de se tornarem pais. E isso também valia para outros monstros de alto nível e nascidos da magia. Poderia dizer, surpreendentemente, que monstros copulavam por amor, muito mais do que o esperado. Semi-humanos de sub-raças que cruzavam com a raça humana não tinham bem esse tipo de influência sobre o resultado, e dificilmente eram diferentes dos humanos neste quesito. Suponho que, caso perguntassem qual método era o melhor, eu não saberia o que dizer. Por isso decidi criar uma regra. Com relação a descendentes, poligamia está permitida apenas com as fêmeas viúvas que querem ter filhos. Viúvas que não quisessem filhos poderiam receber um auxílio da nação, eu acho. Se isso causasse problemas, eu poderia mudar as coisas depois. Tipo, talvez um tipo de cerimônia no começo de cada mês, na qual residentes poderiam confessar seu amor entre si e, então, entregaríamos residências para os casais criados. Seria uma boa tradição para se dar início. Homens e mulheres solteiros poderiam viver em dormitórios, enquanto os que tivessem cargos mais altos poderiam ter o direito a uma casa. Essas eram as coisas em que eu pensava à medida que observava alguns dos casais de monstros passarem por mim. Posso deixar para ajustar tudo depois, pensei. Tenho que me certificar de que todo mundo esteja feliz. Com as moradias já preparadas, meus objetivos iniciais estavam completos. Tínhamos alimento, abrigo e roupas. Sobre o abrigo, acabei de explicar. Quanto às roupas, enquanto isso, as goblinas sob o aprendizado de Garishuna estavam dando forma a novas roupas sem parar. Nosso recente crescimento da população deixou a questão do alimento um tanto caótica. Todos os novos orcs superiores deixaram a busca por provisões bastante difícil para todo mundo. Por sorte, durante suas patrulhas, Rigur, o capitão da nossa força de segurança, conseguiu uma boa quantidade de caça. Ele reforçou o número de unidades sob seu controle e, agora, tinha mais ou menos 1000 caçadores em busca de suprimentos em todas as direções. Cultivo de vegetais e afins, enquanto isso, estavam sob a jurisdição de Lilina, e estava indo bem. Shuna também fazia a avaliação das ervas que as equipes de Rigur coletavam e, com elas, fazia sementes, produzindo ainda mais produtos comestíveis. O próximo trabalho para nossas equipes de construção era desenvolver a área ao redor dos limites externos da cidade. Nossos campos cresciam a uma taxa incrível, fazendo maravilhas para melhorar nossa situação alimentar. Agora não precisávamos mais nos preocupar muito com a fome. Agora estávamos parecendo muito mais com uma cidade de verdade. Havia mais uma pessoa que era digna de nota, Gabil. Cerca de um mês atrás, aquele bocó entrou na cidade como se não tivesse preocupação alguma no mundo, comendo a nossa comida como se fosse dele. Ha ha ha. Bem, sabe, Sr. Rimuru, eu, Gabil, vim para cá assim que possível, pois desejava servi-lo. O que você está fazendo aqui? Implorei saber, diante da sua tentativa descarada de psicofantismo. Posso matá-lo? Perguntou Xion, rosto sério o suficiente para que me fizesse parar. Ela com certeza, sem dúvida alguma, queria mesmo fazer isso. Brinque com ela e vai assumir as consequências. Até mesmo um rápido aceno de cabeça meu a faria cortar esse cara ao meio. Gabil, talvez sentindo isso, ficou pálido e rapidamente se prostrou diante de mim. Eu quase não tive refeições decentes durante semanas, e deixei minha arrogância corromper minha mente. Por favor, tenha piedade de mim. Faremos qualquer coisa para nos tornarmos seus fiéis servos, Sr. Rimuru.
Prometo que seremos de grande ajuda a você, então, por favor. Seguindo isso, os outros cerca de 100 guerreiros que o acompanhavam se ajoelharam. Isso foi o suficiente para fazer até mesmo Xion guardar a espada, uma expressão de satisfação no rosto. Agora, pelo menos, poderíamos conversar. Parece que o pai de Gabi o deserdou, deixando-o sem um lar para voltar. Era uma história tão patética que concordei com o seu pedido. Além disso, pela forma que ele comeu livremente a nossa comida, sem parecer deslocado no meio de todos os hobgoblins, achei que tinha um talento que eu não poderia deixar passar. No momento, não tínhamos muralhas de proteção no lugar, já que só atrasaria nossos esforços de construção. Deveria ser fácil para eles conseguirem passar pelas nossas fronteiras, mas eu poderia imaginar que ele convenceu nossas patrulhas, dizendo que era um dos meus servos. Este era o seu plano desde o início, não era? Bem, eu já não tinha praticamente ninguém a quem recorrer. Além disso, não tinha o mínimo de intenção em servir outro mestre que não fosse você, Sr. Rimuru, respondeu Gabiu, alegre. Pode não parecer, mas ele se arrepende de suas ações. Por favor, se puder garantir esta chance para que ele se expie pelas próprias ações, comentou outro membro da comitiva de Gabiu. Prestando maior atenção, percebi que foi a capitã da Guarda Real dos Homens Lagarto, o time que protegia Abil, seu chefe. A filha de Abil e irmã mais nova de Gabiu, se bem me lembro. Eu tinha bastante certeza de que ela estava agindo como conselheira de Abil quando o batizei. Oi. Por que também está aqui, capitã? Pensei que estaria envolvida na construção do tal novo sistema de governo em que Abil estava trabalhando. De fato. Diferentemente do meu irmão, não fui banida do nosso povo. Vim aqui por livre e espontânea vontade. O nome que dei a Abil, explicou ela, teve o efeito de estender bastante a sua vida. Para homens lagarto, a média era entre 50 e 70 anos. Para dragonatos, mais de 200. E até isso vinha apenas de livros de referência, ou ninguém tinha certeza ao certo de quanto tempo ele poderia viver. Assim como Riguro e o resto, eu tinha basicamente feito ele voltar no tempo. Brigas sobre a sucessão teriam, portanto, que esperar por pelo menos mais algumas décadas. Por isso concordou que sua filha fizesse essa viagem, talvez para ensiná-la mais sobre o mundo em que vivia. Meu pai lhe mostra apreço. A capitã encerrou ao dizer isso. Como é? Gritou Gabiu. Pensei que tinha se juntado a mim por estar preocupada com o meu bem-estar. Eu o respeito, irmão, respondeu. Mais ou menos. Mas, se for citar um motivo, seria meu encanto com o Sr. Suei. Se possível, adoraria ter uma chance de servi-lo diretamente. Que? Algum problema com isso? Eles não negam mesmo que são irmãos. A capitã da guarda era tão estranha quanto Gabiu. A maioria dos servos de Gabiu eram, obviamente, mais leais ao seu lorde. Mas alguns dos guardas reais estavam entre eles. Não havia dúvidas de que era pedido da sua capitã. HM. Bem, se querem ajudar Suei, que seja, eu acho. Se é isso que desejam, posso ser a ponte entre vocês. Mas ele está mais para um agente secreto, sabe? Acha que podem ajudar? Oh, é claro. Diferentemente deste pirralho mimado, sinto-me mais do que capaz. Que? Eu estava aqui de boa e deixei você ir longe demais. Não irá me difamar, garotinha. Não era a melhor das relações, então. Ou é uma daquelas situações em que brigam por se gostarem? A capitã da guarda deveria ter ressentimentos sobre como também foi capturada quando Gabiu colocou seu plano em ação. Ela deveria tê-lo deixado sozinho. Não era uma história em que eu queria me meter, por isso não o fiz. De acordo com o que ouvi depois, entretanto, existia mais uma razão para isso. Parecia que Abil, sem que Gabiu soubesse, pediu para que ela o monitorasse por ele, por isso foi melhor para que o grupo deles viajasse sob esse disfarce. Dependendo das ações de Gabiu, o chefe dos Homens Lagarto estaria de braços abertos para recebê-lo de volta. Tudo isso foi mantido em segredo de Gabiu, entretanto. Ele deixaria que isso subisse à cabeça assim que alguém lhe contasse.
Melhor que se sinta arrependido por um pouco mais de tempo. Então agora tínhamos uma pequena equipe de homens lagarto do nosso lado. Ei, se vão trabalhar comigo, provavelmente vão precisar de alguns nomes. Benimaru não tinha me avisado sobre distribuir nomes sem pensar naquela hora, então eu ainda estava bastante restrito quanto a isso. Pouco conhecimento, ou a falta dele, pode ser uma coisa perigosa. Comecei com a capitã da guarda. Bem, falei, se você vai servir a Suei, talvez possa ser Sokka? Ela tinha 4 guardas com ela, 2 mulheres e 2 homens. Para eles, fui com Toka, Saika, Nanso e Okuzo. Cada um recebeu uma direção cardeal em seus nomes, leste, oeste, sul e norte, nessa ordem. A isso acrescentei Oka, ou flor, aos nomes femininos e Ossó, ou lança, aos masculinos. Não havia nenhum significado em particular para isso. Simplesmente parecia bom. No momento em que terminei, a evolução começou. Gabi observava, claramente com inveja, mas já tinha um nome e eu não vi razão para adicionar outro. Pare de agir com tanta inveja, falei enquanto passava por ele. Gabiu é um nome bom o suficiente, não concorda? Mas antes que eu tivesse passado totalmente por ele, de repente pude sentir minha energia drenando. Ah, merda, será que acabei de fazer aquilo que imagino? Me virei. Agora Gabiu estava olhando diretamente para mim, com os olhos brilhando. Seu corpo já estava começando a cintilar. Espera, isso é evolução? Assim, consegui inadvertidamente nomear Gabiu como Gabiu. Eu não fazia ideia de que era possível, sobrescrevê-los assim. Talvez o fato de seu batizado original estar morto indique que as frequências estavam alinhadas comigo, ou algo assim. Não pude saber porquê, mas, de qualquer forma, dei um nome a ele. Eu esperava fazê-lo pensar um pouco mais em seus crimes, mas não adianta chorar pelo leite derramado. Talvez eu pudesse fazer com que ele seguisse os passos de Gobta e visse o inferno pelas mãos de Akuro. Do contrário, essa nova evolução apenas o tornaria mais egocêntrico e irritante do que antes. Ele definitivamente vai precisar ser designado para um trabalho mais tarde, pensei enquanto me afastava para o meu modo de repouso agora familiar. No dia seguinte, comecei a nomear os outros 100 homens lagarto. Eu havia passado meu tempo imobilizado pensando em nomes, principalmente pedaços aleatórios do alfabeto juntados. Por mais que os homens lagarto fossem monstros de alto nível, tive que fazer uma pausa depois de cerca de 20 deles. O processo foi demorado, durando 5 dias. Agora eram todos dragonatos. Um dragonato era classificado como uma espécie meio humana com sangue de dragão. Surpreendentemente, poderia distinguir com muito mais facilidade os machos e as fêmeas. Os machos não pareciam muito diferentes dos homens lagarto, exceto pelas asas de dragão, os chifres e as escamas mais firmes. A maior diferença era a cor dessas escamas, mudando de um preto esverdeado para um roxo. As fêmeas, entretanto, pareciam praticamente humanas. Bonitas mesmo, sem dúvida. Elas tinham aqueles chifres e asas de dragão, no entanto, e com a habilidade de escarificação dos dragonatos, podiam transformar sua pele em escamas de couro a qualquer momento, ou, por outro lado, parecer ainda mais com um humano de sangue puro. Era um pouco semelhante à minha mudança de forma universal na prática, mas é uma pena não poderem parecer um humano completo. Talvez com a prática? Suponho que os machos tenham menos interesse em parecerem humanos do que as fêmeas, mas essa habilidade deve ser inestimável ao conduzir operações secretas em reinos humanos. Além da aparência, a transformação também afetou a força deles. Seus corpos já afiados seriam cobertos por escamas de dragão sólidas e protetoras, que projetavam automaticamente uma barreira multicamadas que os protegia contra ataques corporais e ataques mágicos. Dragonatos também tinham magia de resistência, algo que descobri quando a parte sentir da minha habilidade glutão me concedeu. Isso fez com que me arrependesse por ter gastado todo esse esforço para fornecer a barreira multicamadas, mas, mesmo assim, senti que consegui algo com o negócio. Provavelmente também dei a eles mais algumas habilidades, mas descobriremos quais foram mais tarde. Meio que me incomodou eu não poder controlar isso, a menos que deliberadamente restringisse uma habilidade do acesso do glutão.
O que era bom e tal, mas eu estava começando a me perguntar que tipo de habilidades defensivas Gabil gostava. É hora de um experimento. Transformando-me na forma humana, impiedosamente disparei uma bola de magia nele, uma habilidade que eu tinha acabado de aprender. O que você está fazendo? Perguntou ele, um pouco chocado ao ser jogado a vários metros de distância. Seu idiota! Gritei com ele, fazendo-o olhar fixamente para mim. Estou fazendo você pagar por apunhalar seu pai pelas costas. E lembre-se, não estou lhe dando uma segunda chance. Foi meu aviso para ele não mexer comigo, mas era necessário, pensei, para deixar claro que não toleraria nenhuma outra traição. Apenas um pequeno acréscimo ao experimento, mas não lhe contei sobre isso. Gabil parecia aceitar bem o suficiente. Ele era um idiota, definitivamente, mas eu não poderia odiá-lo por isso. Ele fez Gobta suar a camisa. A bola de magia, aliás, não pareceu afetá-lo de forma alguma. Apenas disparei casualmente, então achei que era cerca de 5 vezes mais forte que eu o socando com todas as minhas forças, mas... Bem, talvez ele seja muito estúpido para sentir dor, ou conseguiu herdar minha habilidade cancelar dor. Os dinossauros quase não sentiam dor, pelo que li uma vez, e talvez isso se aplicasse a essa espécie também. De qualquer forma, fui claro com ele, e acho que Gabil estava bem com isso. Então, realmente, Gabil tinha ficado um pouco mais forte, de um homem-lagarto ser mais direto para um dragonato de nível B+. Ele ainda mantinha suas habilidades anteriores como guerreiro, mas ficaram todas muito mais poderosas, sem dúvidas. Mas esses não eram homens-lagartos comuns. Sokka agora era um A, o resto de seu time era B+. E Gabil subiu de nível até o A. Agora ele teria sido capaz de enfrentar Geomuda e teria a chance de açoitá-lo. Com o treinamento certo, poderiam ficar ainda mais fortes, embora não ao nível dos ogros magos. Achei que deveria pedir a Akuro para dedicar atenção especial às sessões de prática de Gabil. Apresentei a guarda real a Suei e os deixei em suas mãos. Sob sua tutela, poderiam virar ninjas talentosos em pouco tempo. Afinal, ele nunca foi capaz de mostrar misericórdia. Como eu esperava, Sokka e sua equipe imediatamente se dirigiram a Suei. Posso usá-los como quiser? Suei confirmou comigo enquanto os observava como um servo pego pelos faróis. Sua voz estava fria, o suficiente para me deixar ainda mais assustado. Mas os guardas reais não se importaram nem um pouco, apaixonados por Suei como eram, esperando ansiosamente que eu desse a palavra. Claro, respondi. Vá em frente. Treine-os como quiser, Suei. Como desejar, Sr. Rimuru, respondeu ele, concordando formalmente com o pedido. Um sorriso surgiu no mesmo instante no rosto de Sokka. Eu não conseguia mesmo entender o motivo, mas se todos estavam felizes com isso, eu não me importava. Agora tinha que lidar com Gabil e seu exército. Suei parecia ter amplo controle sobre Sokka e a guarda real, mas a equipe de Gabil era inteiramente problema meu. Eram minhas forças agora, então eu tinha que dar-lhes algo para fazer. Mas antes disso, situá-los era algo mais necessário. Comida não era o problema, mas roupas e abrigo, sim. A única armadura que tinham era uma cota de malha quebrada pela metade. Estavam equipados com lanças, mas as pontas estavam cortadas e arranhadas, tornando-as quase inúteis. Pedi a Kaijin, nosso ministro da produção, que preparasse um novo equipamento para eles o mais rápido possível. Considerando seu habitat natural, algum lugar perto da água seria bom para morarem, mas tudo o que tínhamos era o rio que corria nas proximidades, e eu não queria montar um novo vilarejo ribeirinho apenas para o bem de 100 pessoas. Então, como se uma lâmpada explodisse em minha cabeça, lembrei-me do lago subterrâneo. O lugar onde Veldora estava abrigado, que usei como campo de teste experimental para minhas habilidades. Aquilo vai ser grande o suficiente, pensei. Poucas pessoas conseguiriam passar pela porta lacrada na entrada e, como um lugar para dormir, seria perfeito para Gabil e sua equipe. A falta de luz poderia ser um problema, mas eu poderia ensiná-los sentido mágico e poderiam se virar com o resto. Quando encontrei o lago pela primeira vez, ele estava tão densamente repleto de magículas que os peixes não conseguiam sobreviver nele.
Isso havia diminuído um pouco desde então. Talvez o suficiente para que um monstro de nível B pudesse suportar com certa dificuldade? Eu esperava que pudéssemos usar essa magia para cultivar mais ervas Hipocuti, o que seria o trabalho perfeito para os dragonatos. Abrigo e uma atribuição de trabalho, simples assim, ou 2 coelhos numa cajadada só. Minha preocupação final era se seriam fortes o suficiente para se aventurar dentro e fora da caverna. Gabil estava em um território classificado como A, nada poderia detê-lo lá, mas os guerreiros Dragonato nível B ainda iriam encontrar vários monstros com os quais teriam problemas. As centopeias malignas, de nível B+, eram poderosas. Se eu os jogasse lá e acabassem sendo a presa dos monstros, com certeza ficaria com a consciência pesada por causa disso. Entendido. Em termos de classificações simples, a centopeia maligna os superaria, mas se 5 ou mais lutadores Dragonato trabalhassem juntos, a vitória seria facilmente alcançável. Isso foi calculado usando seu conjunto de armas atual, então, quando tiverem mais equipamentos decentes em mãos, isso aumentará suas chances de vitória. Com a poção de cura em mãos, as chances de alguém morrer seriam muito baixas. O sábio deu o conselho perfeito. Dragonatos tinham asas e habilidades baseadas em voo. Centopeias malignas eram fortes, sim, mas fracas contra ataques aéreos. O bafo da centopeia precisaria ser vigiado, mas com a barreira multicamadas, ninguém ficaria gravemente ferido. Então, confiando em suas habilidades, dei formalmente o contrato para a força de Gabil. Gabil, quero que seu povo cultive ervas Hipocuti na caverna para mim. Deixe conosco, senhor. Seus olhos se turvaram enquanto seu coração disparava de emoção. Eu, Gabil, vou fazer das tripas coração por você. Perfeito. Vai ser assim, então. Ele parece motivado o suficiente. Com eles morando na caverna, também poderiam servir como guardas. Eu não teria que ser tão cauteloso com a caverna o tempo todo, como agora. Também fiz questão de proibi-los de trabalhar na caverna, a menos que estivessem em grupos de 5 ou mais. Também seria uma bênção para o treinamento deles. Por fim, dei um suprimento generoso de poção de cura para cada um, em parte para motivar a tarefa. Todos tinham permissão para usar sempre que necessário. Mesmo se fossem pegos de surpresa e sofressem ferimentos graves, isso deveria salvá-los do perigo. Gabil e sua equipe pareciam ter pegado o jeito das coisas depois de um mês, mais ou menos, capazes de navegar livremente pela caverna sem nenhum perigo pessoal. Com as novas armas e armaduras de Garikurobi, sua força estava mais polida do que nunca. Fui lá apenas para ver como estavam, mas as coisas pareciam estar indo muito bem. Seus olhos não faziam nada por eles no escuro, mas com sentido mágico e sentido de fonte de calor ensinados a todos, não havia problemas. Eles formaram equipes de 5, com 3 equipes trabalhando em conjunto o tempo todo e mantendo contato com a comunicação de pensamento. Sempre que surgiam problemas, podiam responder rapidamente. Quando se tratava de habilidade de liderança, pelo menos, Gabil era um gênio nato. Eles se acostumaram à vida nas cavernas muito mais rapidamente do que eu pensava, e viver em um ambiente onde a batalha era quase constante parecia estar aumentando sua experiência e força. Parecia que 5 deles, ao mesmo tempo, poderiam parar uma centopeia maligna sem ter que depender de poções. Não poderiam ser mais confiáveis. Pode ser divertido fazer com que se envolvam em uma batalha simulada com os goblins. Um lobo estelar era nível B, mas com um hobgoblin experiente, poderia adicionar um sinal de mais a isso. Era uma unidade experiente neste ponto, então os cavaleiros goblins poderiam até estar acima deles, mas com a vantagem de voar, pensei que os dragonatos poderiam travar uma luta surpreendentemente tensa. Esse foi o tipo de coisa que me ocorreu quando observei o crescimento dos dragonatos. Agora a equipe de Gabil estava se dedicando ao cultivo de Hipocuti. Cerca de 10, dispensados do dever de patrulhar as cavernas, estavam observando o desenvolvimento das ervas e mudando sua abordagem de horticultura em diferentes regiões para ver qual produzia a mais alta qualidade. O plano era escolher o que funcionasse melhor, e então eu poderia fazer uma poção de recuperação, vendê-la e ganhar algumas moedas estrangeiras muito necessárias.
Era uma maneira pela qual descobri que poderia ganhar algumas moedas antes de começar a observar a sociedade humana. Chamei Gabil. Certo, como vai? Enhe. Estou tão feliz que você perguntou. Não poderia estar melhor. Eis os frutos do nosso trabalho. Ele me entregou algumas ervas daninhas. Sim, ervas daninhas. Dei uma encarada nele, então um gostinho do trovão negro. Oh, sem preocupação, ele não morreria. Agora posso ajustar sua intensidade perfeitamente bem. Gá. O que foi isso? O que eu fiz? Seu idiota. Estas são apenas ervas daninhas. O que você está cultivando aí? O cu. Mil perdões. Eu, Gabil, talvez tenha me apressado demais. Isso não é apenas o apressado demais. Credo. Poderia ter cuidado? Com aquele lago cheio de magículas, conseguir cultivar ervas daninhas já é uma façanha por si só. Nossas conversas ficavam tensas às vezes, mas, na verdade, estava indo como planejado. Hipocut era uma planta rara e os dragonatos estavam, de fato, fazendo progresso constante. A parte mais difícil, de certa forma, era ensinar a Gabil a diferença entre as plantas e as ervas daninhas, mas não devia ser fácil, dependendo inteiramente do toque em vez da visão para o trabalho. Eu tinha minhas habilidades de análise para trabalhar, mas Gabil e sua equipe não tinham nada tão conveniente quanto isso. Só a experiência faria a diferença, e tentar apressar isso era inútil. Seria bom se houvesse luz lá, mas podemos resolver esse problema mais tarde. Gabil, por sua vez, agia atualmente como mestre das cavernas, andando por aí como se fosse o dono do lugar. A mera visão dele fazia os monstros fugirem, e alguns membros da comitiva poderiam até mesmo acabar com uma centopeia maligna com uma única mão. Parte da caverna agora era seu território. Fiquei impressionado, mas definitivamente não fiz nenhum elogio. Isso iria lhe subir a cabeça, e então estragaria alguma coisa. Tipo eu, de certa forma. É preciso uma pessoa perfeita para reconhecer outra pessoa perfeita. É por isso que confiei nele para dar um passo à frente e realizar o trabalho que designei. Ainda estávamos ocupados com o cultivo no momento, mas uma vez que isso acontecesse, teríamos que pensar sobre a próxima mixagem. Eu poderia produzir oceanos de poções com minhas habilidades, mas não queria. Desejava um sistema que pudesse fabricar essas coisas sem mim. Eu queria evitar criar uma cidade incapaz de qualquer coisa se eu não estivesse por perto. Você pode cometer todos os erros que quiser, então me dê pelo menos um sucesso sólido. Pensando comigo mesmo, saí da caverna. Os dragonatos estavam bem situados, e Gabil e o resto estavam totalmente acostumados com a vida com seus concidadãos. Seguiu-se uma longa série de dias pacíficos. Ah, nada como a paz, pensei alegremente enquanto Xion me carregava, seus seios saltando contra mim em um ritmo constante enquanto caminhava. Boing, 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 boing. Oh, que sensação maravilhosa! Eu estava me deixando levar por pensamentos preguiçosos quando... Senhor Rimuru, temos uma emergência. Várias centenas de cavalos alados estão se dirigindo à cidade. Suei me enviou uma mensagem fria e direta por meio da comunicação de pensamento. Xion, é uma emergência. Vou chamar Benimaru e Akuro, então vá com Rigurd para alertar o povo da cidade para mim. Certo. Ela me abaixou e saiu correndo. A comunicação de pensamento não era suficiente para transmitir uma mensagem para uma cidade inteira. Precisávamos tocar um alarme especial para fazer com que todos se reunissem na praça pública. Analisei a situação com os ogros magos, então voltei minha atenção para o céu, direcionando meu sentido mágico totalmente para cima. Isso me permitiu detectar algo vindo do reino dos anões. Uma força de cerca de 1000 soldados. Nenhum de nível A, ou, devo dizer, um A como cavaleiro e montaria. Espera, tinham cavaleiros em cavalos alados? Tinha que ser uma força bem treinada, fossem quem fossem. Entendido. Usando analisar e avaliar, determinei que a classificação dos cavaleiros é A. Suas montarias aladas também são avaliadas como A.
Porém, suas mentes estão em tamanha sincronização que poderiam ser tratados como uma única criatura, em um nível um pouco mais alto que a, talvez. Certo. Portanto, estamos falando de 500 cavaleiros montados e voadores, cavalaria classificada como a, como disse o grande sábio. Mesmo com todas as nossas forças reunidas, não poderíamos dar um jeito neles. Avaliando cada cavaleiro montado por si só, pareciam mais fracos do que Gabil, que agora estava no nível A. Mas se o Dragonato fosse cercado por 3 deles, duvido que tivesse chance. De certa forma, esta era uma ameaça ainda maior do que 200.000 orcs à nossa porta. Xion voltou com Shuna, e Benimaru e Akuro chegaram juntos. Suei de alguma forma também apareceu atrás de mim. Geldo estava ocupado chamando os orcs superiores, atualmente lidando com o trabalho de construção e coleta de recursos na floresta. Ele estava correndo por toda parte, tentando organizar seu equipamento de batalha, mas eu duvidava que chegaria a tempo. Uma força de orcs superiores C+ seria simplesmente arrasada. Suas ordens, Sr. Rimuru? Perguntou Benimaru. Não consegui dar uma resposta clara. Minhas ordens? Bem, não sabemos quem são ou o que desejam. Seria uma batalha perdida se os enfrentássemos, e eu gostaria de evitar isso, mas... Entendido. O destino da força de avanço é esta área, sem dúvida. Estão vindo direto para cá. Eu não precisava do comentário do sábio para saber que ficar escondido e esperando que tudo acabasse não funcionaria muito bem. Não tem problema. Tudo o que temos que fazer é derrotar todos eles. Gritou Xion com otimismo, soprando meus pensamentos pessimistas para longe. Eu queria chamá-la de estúpida, mas duvido que ela entendesse o motivo. Nós tínhamos 2 definições diferentes de vitória. Se pudéssemos despender todos os sacrifícios desejados para esmagar esta equipe de 500, isso tornaria as coisas simples. Se me perguntasse se isso era possível ou não, claro que seria, mas se quisesse evitar vítimas civis, concluí que era impossível. Com base nos cálculos do sábio, a maior chance de sobrevivência seria se todos nós fuguíssemos imediatamente para outra direção. Isso proporcionava uma taxa de sobrevivência, aparentemente, de cerca de 90%. Encenar um contra-ataque frontal mataria metade de nós, como disse o sábio, só a sorte decidiria se mesmo eu ou os nascidos da magia sobreviveríamos. E isso assumindo que lutássemos com tudo o que tínhamos. Derrotá-los, do jeito que Xion queria que fizéssemos, não era uma palavra que eu queria espalhar. De qualquer maneira, perderíamos pessoas. Para mim, no momento em que as hostilidades começassem, já teríamos perdido. Danos à cidade eram de menos, eu não conseguia suportar a ideia de gente ferida. É por isso que queria evitar a batalha, caso não tivesse outra opção. Bem, o que for para ser, será. Se isso se transformar em uma batalha, nossa primeira prioridade é evacuar nossos residentes. Vamos ganhar tempo para fazer isso acontecer. Pode deixar. E, de fato, esta pode ser uma vitória fácil, uma vez que estamos no meio dela. Eu cuido do suporte mágico. Minha espada está procurando sangue. Eu estou aqui apenas para servi-lo, Rimuru. É bom ver que o pessoal de sempre está unido. Designei Akuro e Kurobe para ficarem atentos se tivéssemos que evacuar. Agora que Rigurd estava junto, eu também expliquei o assunto a ele, ordenando que se reagrupasse com a equipe de Geldo fora da cidade, caso não conseguíssemos dialogar com nossos inimigos. Espere um segundo. Ouvi alguém murmurar no grupo. Voltando-me para a voz, vi Kaijin perdido em pensamentos. O que foi, Kaijin? Bem, eu soube de rumores sobre uma força ultra-secreta sob controle direto do Rei Anão, então, se esses são cavaleiros alados. Apenas rumores, mas... Eu pensei que as forças armadas do Reino dos Anões eram apenas infantaria pesada e pelotões mágicos de poder extremo. E você é um ex-oficial militar, que tipo de força ultra-secreta não conhece? Pois é. Os rumores surgiram de um bando de velhos generais aposentados. Quer dizer, sim, éramos oficiais, mas ainda éramos jovens.
Eu não poderia mandar em pessoas que tinham vários séculos de experiência a mais do que eu, explicou Kaijin, fazendo uma careta. Então, assim como eu esperava, os anões de vida longa e beberrões no topo das patentes militares ainda tinham um impacto muito forte no exército. Os rumores, sem dúvida, começaram a se espalhar a partir deles, em várias tavernas. Um bom vinho pode soltar os lábios de qualquer pessoa. De acordo com Kaijin, esse exército pessoal ultrasecreto do rei, independente dos 7 exércitos oficiais, era conhecido como os Cavaleiros Pégasos. Os cavalos alados que montam são bestas mágicas de nível C. Dvargon os tem criado por causa de suas habilidades de voo. Você não encontrará muitos na natureza. Acho que os rumores eram verdadeiros, hein? O que Kaijin disse parecia fazer sentido. O que quer que pudesse melhorar essas criaturas de forma tão grande deveria ter sido mantido em sigilo absoluto. Mesmo um ex-oficial teria ouvido apenas rumores contados pela metade. Então era com isso que tínhamos que lidar. Kaijin, se o que você diz for verdade, acha que há uma chance de o próprio rei anão estar entre eles? Possivelmente. O rei Gazel quase nunca sai do Palácio Real, mas foi agraciado como um herói em seus anos de glória. Se ele achasse necessário, não estaria fora das possibilidades liderar pessoalmente uma força como esta. Você pode pensar em alguma razão pela qual ele faria isso? Bem, talvez por causa do Lord Orc? Mas já está tudo resolvido. 1. O Lord Orc. Ei, Rigurd, posso te fazer uma pergunta? Sim, meu senhor. Eu disse a Cabal e seu grupo para espalhar alguns rumores sobre seus companheiros aventureiros, mas alguma vez dissemos a eles que acabou? Cara, eu esqueci. Melhor mandar uma mensagem para eles. Peço desculpas por esse descuido, Sr. Rimuru. Não foi apenas culpa de Rigurd. Eu também esqueci, então estávamos praticamente quites. Eu poderia passar a mensagem através de Suei rapidinho, por isso não via como um erro fatal. E embora quisesse que Suei cuidasse disso o mais rápido possível, tinha que lidar com nossos novos visitantes primeiro. Acha que o rei anão ficou sabendo e veio ajudar? Kaijin estava extremamente otimista, mas não parecia bem isso para mim. Mas não adiantava especular sobre o que não sabíamos, então encerrei o assunto. Tudo o que podíamos fazer era esperar por aqueles hóspedes indesejados, debatendo uns com os outros sobre o que fazer se o pior acontecesse. Uma manada de cavalos alados voava sobre a cidade. Olharam de soslaio para nós enquanto os observávamos, dando voltas ao redor do espaço aéreo da cidade algumas vezes antes de pousar em um campo aberto logo além de suas fronteiras. Também tínhamos um pouco de espaço aberto na cidade, as áreas onde planejávamos construir a maioria de nossas instalações centrais, por exemplo, mas suponho que não pousaram imediatamente na cidade por educação. Isso seria quase uma declaração de guerra, não seria, se uma nação fizesse isso com outra? A lei internacional provavelmente não se aplica a monstros, e eu nem tinha certeza de que tal coisa existisse neste mundo. Não adianta pensar nisso. Mais pertinentemente, agora tínhamos a confirmação de que o rei anão estava liderando o grupo. Isso era um pouco mais importante, assim como a garantia de que não queria nos atacar à primeira vista. Ele teria feito isso sem hesitação se nos visse como inimigos. Talvez Kaijin estivesse certo? São apenas reforços ou algo assim? Não se esta for supostamente uma força secreta, e não se o próprio rei estiver em campo. Deixando os esforços de evacuação para Kurobi Gogta, saí da cidade para recebê-los. Acompanhando-me estava Rigurd, que insistiu que as negociações com o mundo exterior estavam em sua jurisdição. Supondo que tivéssemos espaço para negociar. Obviamente, Kaijin e os 3 anões também estavam comigo. Os cavaleiros estavam alinhados em fileiras organizadas no campo além da cidade. Na frente estava aquele cuja força de presença dominava todos eles. Estava flanqueado por 4 guarda-costas, cada um obviamente várias vezes mais forte do que o resto do grupo. Contando o próprio rei Gazel, isso significava que 5 anões incrivelmente poderosos estavam diante de nós.
Eu não sabia exatamente que tipo de ameaça representavam, mas eram pelo menos a considerando a aura de perigo que senti quando fui colocado na frente dele pela última vez, e considerando que a aura ainda estava lá, sua força estaria em outro nível. Se eu tivesse que supor, seus 4 compatriotas vinham de seus dias na estrada como rei heróico. Não admira que seu reino fosse tão forte. Se topasse com esses caras na estrada, correr seria a melhor aposta para a sobrevivência, com certeza. Realmente temos que evitar o combate. Caso contrário, a coisa vai ficar feia. Ora, Vossa Majestade. Já passou muito tempo e também foi uma exibição bastante impressionante. Posso perguntar o que o traz aqui hoje? Kaijin deu um passo à frente e ajoelhou-se diante de Gazel. Pensando bem, eu nunca conversei diretamente com Gazel. Eu não tinha permissão para voltar ao seu reino, de acordo com a tradição dos anões. Em vez disso, incapaz de me defender, fomos transformados em criminosos. Kaijin deu um soco no nobre Vester, mas ainda assim e quase transformados em trabalhadores forçados. O rei deles era um governante justo e correto o suficiente para que pudéssemos evitar isso, então imaginei que ele não iria começar uma guerra sem uma explicação justa, mas se o fizesse, eu estava preparado para lhe dizer poucas e boas. É um prazer vê-lo novamente, Kaijin, e você também, Slime. Lembra de mim? O rei foi surpreendentemente casual conosco enquanto eu avaliava sua abordagem. Estamos acabando com as formalidades desagradáveis? Eu alegremente me perguntei quando senti algo sombrio e ameaçador por trás. Em um piscar de olhos, o sorriso de Benimaru desapareceu e ele tinha uma mão firme em sua espada. Aparentemente não era um fã do rei me chamando apenas de o Slime. Suei, por outro lado, manteve a calma suprema, o leve sorriso em seu rosto dizia a todos nós como ele se sentia. Estava indignado. Ele normalmente não tinha expressão alguma, mas deixe-o bravo e vai te mostrar um sorriso. Um homem perigoso para se brincar, e era muito engraçado como a única maneira de fazer Suei sorrir era induzi-lo a matar. Benimaru podia ter um temperamento explosivo, mas pelos padrões de ogro mago, estava mostrando uma contenção notável. Enquanto isso, a aura que senti de Shuna e Shion também não era algo a ser ignorado. Elas estavam mostrando o oposto de contenção, ativamente exalando perigo com cada fibra de seu ser. A situação estava preta. Eles ainda respeitavam minhas ordens o suficiente para cumpri-las, suponho, mas se algo mais acontecesse, estariam propensos a explodir a qualquer momento. Eu precisava resolver isso antes que saíssem do meu controle. Enquanto me preocupava com isso, percebi que o próprio Kaijin estava profundamente perturbado com a saudação do rei. Meu soberano? Gaguejou ele, os olhos prontos para saltar de suas órbitas. Aparentemente, este não era o Gazel que Kaijin conhecia, mas, para mim, isso era um bom sinal. Significava que o senhor de um reino havia se dado ao trabalho de visitar pessoalmente, acabar com todas as bobagens de procedimento e começar a trabalhar comigo. O fato de ele não ter mandado logo de cara os seus cavaleiros para cima de nós foi, por si só, uma vitória. Independentemente do quanto isso irritasse os ogros, eu tinha que aproveitar essa chance. Ha! Irrompeu o rei. Vejo que sua cabeça está inflexível como sempre, Kaijin. Não percebe? Vim aqui estritamente como um cidadão. Pelo menos no papel. Caso contrário, dificilmente teria permissão para sair do meu próprio quarto. Kaijin, ainda perturbado, trocou olhares com seu rei e comigo. Percebendo que ninguém na cena tinha mais comentários, ele entendeu que Gazel estava falando a verdade. Foi difícil de engolir. Então ficou paralisado. Enfim. O rei anão não estava nos fazendo uma visita oficial, mas sim um pouco de turismo? Então, por que todos aqueles cavaleiros de aparência sinistra atrás dele? Pensando nisso, nunca permitiriam que um rei simplesmente andasse pela floresta sozinho. Deviam ser guardas enviados com ele para apaziguar os anciãos e burocratas que formavam o núcleo do governo anão. Bem, se estamos acabando com o procedimento, não vejo razão para não falar com ele diretamente. Confiando no meu palpite de que Gazel não queria conflito, decidi adotar uma abordagem otimista. O que significa, senhor, que sou livre para falar o que quiser?
Claro que sim. Este não é um lugar para nos permitirmos ser limitados por uma cerimônia formal. Certo. Bem, deixe-me apresentar-me primeiro. Meu nome é Rimuru. Você tem razão quando diz que sou um slime, mas prefiro que não me chame assim. Quer dizer, sou meio que o líder da grande aliança da Floresta de Jura, então você poderia dizer que as coisas mudaram um pouco desde a última vez. Aproveitei este momento para me transformar em minha forma humana. Isto aqui não é exatamente quem eu sou, mas acho que é mais fácil para conversar. Eu sorri, esperando sua reação. Ele se transformou? Um nascido da magia e de alto nível. Ou... Eu sinto a força mágica, mas nenhum uso de magia em si. Uma transformação de status baseada em habilidades, eu diria. Não sinto nenhuma explosão repentina de magículas, então é provável, como disse, ser simplesmente uma mudança de aparência, não de natureza. Mas isso pode mudar seu método de batalha. No mínimo, ser capaz de empunhar equipamentos como o nosso poderia aumentar seus próprios poderes ofensivos e defensivos. Parece um problema. Faz um bom tempo que não vejo uma variante rara como essa. E os monstros por trás disso são bastante estranhos. Disse uma idosa entre eles. Estes eu posso identificar. São ogros magos, uma raça tão rara quanto os Lords Orcs. São? Essa é a forma evoluída de um ogro, não é? Não deveríamos dar um jeito neles antes que fiquem fortes demais para lidarmos? Você acha que seria fácil assim? 4 deles carregam chifres. Teríamos que nos preparar para uma luta intensa. Odeio parecer fracote, mas, sim. Melhor não subestimá-los. O rei observava em silêncio, mas seus companheiros pessoais pareciam bastante nervosos. Eles até adivinharam o que Benimaru e seus amigos eram. Aquela velha devia ter usado algum tipo de magia para nos avaliar em busca de dados. Eu não gostava de ser avaliado assim, mas estava em grande parte fora do meu controle. Precisava mostrar um pouco de força, ou então pisariam em mim. Mesmo se sobrevivêssemos, eu com certeza não queria ser subserviente a esses caras. Silêncio! Berrou o rei de repente, sem tirar os olhos de mim. Chega desse tumulto. Este slime e eu estamos conversando. Perdão, Rimuru, quero dizer. Vou avaliá-lo por mim mesmo e agradeceria se todos vocês segurassem a língua dentro da boca enquanto isso. Foi uma pura demonstração de força e deixou todos em silêncio. Sim, desculpe se assustei a todos. Acabei de me transformar porque pensei que seria mais natural para você. Exatamente como aquela senhora disse, este é o trabalho da minha habilidade, mudança de forma universal. Uma forma de mimetismo, por assim dizer. Então não precisa pirar com isso. Eu que irei julgar isso. Eu dificilmente acreditaria nas palavras de alguém, a menos que estivesse razoavelmente certo de que fosse um amigo ou inimigo. Verdade. Amigo ou inimigo, hein? Pode ser por isso que o Rei Gazel está aqui, então, para descobrir exatamente quem diabos somos. Se eu tivesse que adivinhar, ele sabia sobre a derrota do Lord Orc, e isso o obrigou a se mover. Contanto que eu pudesse ganhar sua confiança, não havia necessidade de ser hostil. Bem, arrisquei, pode duvidar de mim o quanto quiser, mas não podemos realmente manter uma conversa assim, podemos? Não precisa se preocupar. Não necessito de palavras para julgar seu caráter. Em vez disso, usarei minha espada para avaliar sua verdadeira natureza. Se você insiste nessa tagarelice obscena, chamando-se de o líder desta floresta, pode ser hora de mostrar a você o seu lugar. Se essa sua espada não é mera decoração, peço que aceite meu pedido. Com isso, ele entregou a alabarda que carregava em suas mãos para um cavaleiro assistente ao seu lado. Minha espada estilo katana devia ter desencadeado seu desejo de batalha ou algo assim. Vê Vossa Majestade, com certeza. Ah! Que maneira mais rápida de resolver isso do que com um duelo homem a homem. O rei riu, feroz. A julgar pelos olhares chocados dos cavaleiros e companheiros de Gazel, seu monarca estava seriamente procurando por uma luta.
Eu não tinha motivo para recusar. Ainda estávamos evacuando a cidade, então seria uma maneira útil de ganhar algum tempo. Aceito o desafio. E vou fazer você se arrepender de me chamar de tagarela, falei, olhando o rei Gazel nos olhos. Nós dois demos um passo à frente, os ogros magos observando atentamente. Tenho certeza de que não achavam que eu poderia perder. O lado do rei também parecia decidido a deixá-lo lutar, mas ninguém se atreveu a dissuadi-lo da ideia. A multidão já havia formado um círculo, conosco um de frente para o outro no centro. Em relação às regras, disse Gazel. Se você puder bloquear uma única sequência dos meus ataques, pode se considerar o vencedor. Não que precise ser dito, mas você também está livre para me atacar a qualquer momento. Mas, lembre-se, eu sou Gazel Dvargo, mestre da espada, e minha lâmina não deve ser levada na brincadeira. Ele pegou sua arma e apontou-a na frente de seus olhos. Tinha um único gume, com um pouco de curva, e belos arabescos estavam gravados de cima a baixo em seu comprimento. Parecia uma espada de samurai, mas tinha seu próprio design único. Certamente, uma arma muito bem feita para o mestre da espada carregar. Bem quando eu estava me preparando para sacar minha própria lâmina, uma voz clara surgiu. Permita-me ser a juíza da disputa. Ao fazer isso, senti a presença de mais 3 entre nós, corações puros e desprovidos de maldade. Quem falou foi Traini, uma dríade com quem eu estava familiarizado. Como sempre, ela tinha um talento especial para aparecer e desaparecer sempre que lhe convinha. As outras 2 se pareciam com Traini, então presumi que estivessem entre as irmãs o de quem falava. Dríades? Exclamou a senhora idosa que nos avaliou antes. Eu não poderia culpar sua surpresa. Qualquer um ficaria alarmado com um monstro se teletransportando do nada. Traini sorriu enquanto nos olhava rapidamente. Rei Anão, você está sendo terrivelmente arrogante com nosso líder da floresta. Chamar o Sr. Rimuru de tagarela me diz que está disposto a fazer de cada habitante desta floresta seu inimigo. É isso mesmo? No entanto, se o Sr. Rimuru aceitou este desafio, é meu papel como sua súdita permiti-lo. Farei vista grossa para isso desta vez. Mas confie em sua promessa e não espere misericórdia de nós. Ela estava disposta a não aceitar contra-ataques para isso. Meus companheiros acenaram um para o outro, foi como se Traini dissesse o que todos estavam pensando. Os anões, por outro lado, não pareciam nada bem. A presença mais elevada da floresta, sussurrou alguém. Aliando-se com uma única força. Eles são tão poderosos quanto elementais de alto nível. 3 deles. Espero que estejam prontos para isso, meus amigos. O clima ficou sombrio entre eles. Era exatamente por isso que eu queria evitar o combate. Alhalhahaha. Portanto, líder da floresta não era uma tagarelice, afinal. Peço desculpas por tratá-lo como mentiroso, Rimuru. E acho que tenho uma vaga compreensão da situação aqui. Mas ainda procuro avaliar sua verdadeira natureza. E se tivermos um árbitro para esta disputa, tudo o que resta é cruzar espadas. Gazel parecia completamente impassível. Ele estava me observando o tempo todo, sem vacilar. Tem razão. Teremos uma batalha rápida e então podemos conversar sobre o que o trouxe aqui. E se você conseguir me vencer, farei o que puder para responder. Não houve mais um pio da nossa audiência. Traini, com o rosto tenso, ficou entre nós 2 enquanto nos confrontávamos. A disputa teve início. Comecem! Soou a voz estridente da dríade sobre o campo silencioso. E, com isso, Gazel e eu imediatamente entramos em ação. Minha habilidade sentido mágico me permitiu ler todas as informações disponíveis dentro do alcance local e reproduzi-las em minha mente. Usando-a, peguei o campo por completo, como se estivesse olhando para nós mesmos de cima. Acelerando meu processo de pensamento em 1000 vezes, comecei a considerar minhas táticas. Fazia muito tempo que eu não tinha dado tudo de mim na batalha. Desde minha luta com Geld, o desastre orc, eu não tinha faltado um dia de treino com Akuro,
mas o fato de que nada disso era o para sempre o me impedia de realmente tratá-lo com seriedade, em algum canto da minha mente. Aprimorei todos os sentidos do meu corpo enquanto avaliava meu inimigo. No momento, minha altura era de cerca de 1,5 m. Consumir o desastre orca havia expandido meu próprio armazenamento de magículas, então eu tinha mais tecido viscoso que podia ser usado para todos os fins. O rei Gazel, por sua vez, tinha um pouco mais de 1,5 m, um pouco maior do que a média dos anões. Acima de uma cabeça mais alta do que eu, e em minha mente, assomava como uma montanha. Seu papel como rei sem dúvidas contribuía para isso. Ainda assim, mantive meu batimento cardíaco calmo enquanto o observava. Ele tinha sua bela espada até os olhos, fazendo uma abordagem frontal e sem se mover 1 cm. Ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que eu pudesse lhe oferecer, e, realmente, eu não conseguia encontrar nenhuma lacuna para explorar. Tive a sensação de estar enfrentando Akuro. Mestre da espada era algo correto. Ou talvez devesse estar mais surpreso com Akuro, já que ele foi a primeira pessoa que surgiu à mente quando fiz uma comparação com Gazel. Independentemente disso, isso não era treinamento. Eu não podia me dar ao luxo de pedir um tempo limite. Vamos testá-lo, então. Gazel falou apenas sobre uma única sequência de ataques e eu estava livre para tentar atacar o quanto quisesse enquanto isso. Ou mesmo derrotá-lo. Quanto mais magistral for o lutador, melhor será a avaliação do espaço ao seu redor. Neste caso, usando o fortalecimento corpóreo para aumentar os músculos das minhas pernas, avancei e ataquei o rei. Ele estava livre para receber o golpe, se tentou responder a isso, tinha ciência sobre a minha armadilha. Eu tinha certeza de que havia dado a ele dados suficientes para trabalhar antes de entrar em ação, e tinha certeza de que ele leu tudo com precisão e fatorou em sua própria abordagem. O que significava que, se eu pudesse esticar meus braços 10 centímetros ou mais enquanto cortava, isso seria o suficiente para ele julgar tudo mal. Não muito, apenas o suficiente. Talvez essa estratégia pareça baixa, mas definitivamente funciona. Uma das regras mais importantes do combate corporal é não permitir que seu oponente ganhe uma noção sólida de distância. Usei o mesmo truque para acertar Akuro uma vez. Nunca voltou a funcionar, e Akuro realmente fez jus ao seu nome de ogro enquanto me mostrava o inferno pelo resto do dia, mas deu certo. 1 ponto para mim. E se enganei um mestre como ele, funcionaria neste. Mas, traindo minha total confiança, Gazel executou um movimento preciso para desviar minha mão, como se esperasse por isso o tempo todo. Cara! Só pode estar tirando com a minha cara. Eu pensei enquanto preparava minha espada novamente. Gazel não mostrou interesse em contra-atacar, apenas me observando em silêncio. Eu tentei alguns outros ataques, mudando minhas táticas a cada vez, mas ele despreocupadamente encolheu os ombros em todas as ocasiões. Devo mencionar que não estava facilitando para ele. Eu tinha poções comigo, então poderia curá-lo, contanto que sobrevivesse. Mas minha força total não foi suficiente contra ele. Devagarinho, ele estava me manipulando com a quantidade certa de poder, garantindo que não cortasse com sua espada no processo. Parecia que havia uma diferença clara e avassaladora de habilidades entre nós. Eu estava tão impotente que até tive que admitir. O quê? Terminou. Esse é todo o poder que você tem, Rimuru? Pensando bem, ele não estava me impedindo de usar minhas habilidades. Não seria quebrar as regras, pensei. Mas confiar em tais habilidades parecia basicamente o mesmo que admitir a derrota. Isso me irritou. Eu tinha que dar um golpe certeiro, não importava o que acontecesse. Toda essa luta acendeu uma faísca sob a sequência competitiva que tive desde antes. Cale a boca! Gritei. Eu ainda não usei tudo o que tenho, então não me apresse. Mas ainda não tinha novas ideias. Eu não queria perder, mas não tinha com o que trabalhar. E como se estivesse lendo esse estado de pânico moderado, o rei Gazel começou a se mover, confrontando-me com uma força de combate incrível. Exposto a essa aura, meus movimentos foram totalmente controlados. Ah, merda! Estou deixando uma baita abertura para ele.
Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.